Duda! Oi, Tudo Lu, bem? boa noite. Boa noite! Vamos chegando, meu povo, que hoje a gente tem um Sim. bate-papo super gostoso e ao mesmo tempo desafiador, né? Porque a gente tem algumas questões delicadas para lidar, mas tão Sim. importantes quanto qualquer outro tema relacionado à adoção. Então, gente, quem está chegando agora e vai assistir essa live depois, gostaria de apresentar a minha convidada. Minha convidada é a Maíra. A Maíra é uma pessoa extremamente sensível, delicada, apaixonante. Sempre que eu falei com ela, antes da gente combinar a live, eu via nela assim um sentimento muito especial, sabe, com relação à adoção, à maternidade, sobretudo. E aí, com o nosso convívio, os nossos papos, eu fui percebendo que realmente eu não estava enganada. Ela realmente é muito especial, gente. Ela tem, assim... Ela mesma vai falar, né? Eu estou aqui falando para apresentá-la, mas, na verdade, eu deixo com vocês. Maíra Aiello. Por favor, Maíra, conte-nos a sua Obrigada. história. Obrigada, Lu. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite para todo mundo. Minha história com a maternidade começou há 8 anos, me inserindo no movimento do parto humanizado. Então, quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu comecei a pensar que forma que eu queria colocar meu filho no mundo, né? E eu comecei a estudar e participar dos movimentos do parto humanizado. E isso foi me levando a conhecer mulheres, a conhecer rede de apoio, a participar de grupos, de rodas, a participar do Seaparto, de eventos que trabalham com a maternidade ativa, como a gente fala, né? Com esse olhar de o que eu quero fazer com a maternidade, como eu quero viver a maternidade, não simplesmente do que está sendo vendido aí, né? Principalmente em relação à cesárea, né? Então, o movimento do parto humanizado veio falando muito sobre um parto humanizado, um parto com que a mulher possa ser a protagonista e escolher, né? Principalmente para em casa, sem analgesia, enfim. E aí, eu sou psicóloga, e aí isso foi se conectando muito com a minha formação de ter uma maternidade, então, humanizada e de vivenciar essa maternidade de uma forma ativa. Eu tive 2 perdas, tive 2 abortos, então, né, nesse meu processo eu engravidei naturalmente, tive 2 abortos espontâneos. Tive que lidar com o luto, tive que lidar com essas perdas, não foi fácil, mas isso foi me conectando cada vez mais em qual caminho que eu queria trilhar para a maternidade. Decidimos, eu e meu companheiro, que não faríamos a fertilização, né? Eu, principalmente, decidi, que eu acho que é uma decisão muito da mulher, né? Porque é a mulher que vai passar por todos os procedimentos. Sim. Então, eu decidi que naquele momento, onde a gente começou a buscar, eu não me sentia emocionalmente equilibrada, estável e inteira, disponível com a minha rotina, disponível para fazer uma fertilização o quanto que exige esse processo, né? Tinha estudado muito, li muito, conversei com amigas que tratam, inclusive, mulheres, né, na clínica, e aí decidimos por não. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão de anos, foram anos indo em consultas, desistindo, depois indo de novo, enfim, né? Foram uns 2 anos com esse processo da fertilização, da inseminação, não sei o que seria necessário. Nunca encontramos um problema, é isso no nosso caso. Né? Sei que tem pessoas que têm o diagnóstico, mas nós não temos até hoje um diagnóstico em relação a uma gestação biológica. E aí, eu fui picada primeiro, depois o meu marido, pelo bichinho da adoção, né? Pelo amor da adoção. Primeiro, uma amiga que passou por um processo muito parecido, uma pessoa do interior conhecida, assim, da nossa rede, ela entrou na fila. E aí, quando ela entrou na fila, eu falei, nossa, tem um outro caminho, né? Nisso, ao mesmo tempo, uma amiga minha, chamada Belize Maffeoli, ela é autora de livros, e ela lançou o livro Ioiô, que eu já até te contei desse livro. É um livro infanto-juvenil que fala de uma adoção tardia e fala a partir da visão de uma criança do abrigo. E aí a Belize lançou esse livro, eu chamei a Belize para falar numa roda de mulheres sobre o livro, sobre adoção, e aí aquilo me tocou lá fundo na alma, e eu falei, nossa, né?
tem um caminho aí dessa maternidade ativa, né? E aí entramos num processo de convencimento do marido, né, de negociar, né, e isso, assim, ele tinha uma certa resistência. Para ele queria biológico, aquela questão que era um filho meu, né, que a nossa sociedade coloca muito para os homens como uma questão ligada à virilidade, enfim, à masculinidade, à potência. E a gente foi trabalhando juntos essa questão da potência da maternidade via adoção, né? Muito choro, muita lágrima, muita discussão, muita argumentação, muito estudo. Nós dois, né? Dois psicólogos. Meu marido também é psicólogo, não praticante. Nossa. Mas então, muito muita mental. Teoria aí dentro, hein? Os dois, o bacana é que nós dois temos a base, um estudo sobre o desenvolvimento humano, né? Sobre a gente tem contato respeito, muito com isso, né? A individualidade do ser humano, ao desejo desse ser humano. E aí o bacana foi que nesse processo dessa autoanálise, que eu acho que a adoção começa com esse mergulho em si, para depois, no nosso caso, começou muito, e eu estimulo muito isso. Então, vai procurar na sua história, o que isso se conecta com a sua história, e a gente começou a ver que tinha conexões com a nossa história, né? Eu comecei a lembrar da minha infância, onde eu ia em festas da família, que a gente fazia festas em abrigos no interior, na nossa cidade. Meu marido também. Meu marido fazia viagens com as crianças no abrigo, que a família dele fazia trabalhos. Então a gente coisa que a gente nunca tinha, tava muito ali, né? sabe? A gente teve que buscar lá no fundo. E foi muito legal, porque a gente começou a falar, nossa, tem conexão e faz sentido isso. A gente foi construindo um sentido, conectando as coisas. E foi realmente construindo isso dentro da gente, no nosso relacionamento. E aí, o start, assim, um grande marco nesse processo foi quando chegou o bebê da minha amiga. Aquela minha amiga que entrou na fila, que tinha feito fertilizações. Eu lembro como se fosse hoje o dia que ela me ligou, né? E me contou que ela estava com o bebê dela nos braços, de 9 meses. Né? O perfil dela de 0 a 3, e chegou o Henrique, maravilhoso, lindo, que tá fazendo 3 aninhos agora, esse mês. Ele chegou em dezembro, e eu lembro como se fosse hoje, quando ela me ligou e aquilo me tocou. Tanto que em dezembro o Henrique chegou, e em março a gente entrou com a documentação. Viu como é importante? Viu como tomou conta da gente, assim, a história real perto da gente, que a gente falou, nossa, é possível. Acontece. Sabe? Sim, é importante. E por isso que eu acho que por isso que foi tão importante para mim ter essa história perto, que eu acho tão importante o seu canal e iniciativas, né? E a gente falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam saber que isso acontece, que tem os desafios, mas que tem muito amor, muita verdade, que o significado é muito profundo, sabe? E que é muito lindo, assim. Sim, e só fazendo um pequeno parênteses, não querendo te interromper, mas é que assim, o canal, quando ele nasceu, eu acho que ele veio com essa vontade, sabe, de desmistificar muito o que é a adoção, para muita gente que ou desconhece um processo, ou ainda está com aquela ideia de antigamente, de que você chega num abrigo, olha para uma criança e fala, ai, bateu, e não é assim, escolhe, entende? Né? Isso é romantizar uma história que não existe mais. Então, assim, hoje em dia a gente precisa, sim, começar a conversar com as pessoas, abrir a verdade, esclarecer dúvidas e, às vezes, ter exemplos próximos, igual a você teve, para estimular as pessoas a verem que é possível ser mãe, ser pai, através da adoção, de forma igual, sabe? O amor, ele é incondicional. Então, se de repente, no seu caso, né, que infelizmente houveram 2 abortos espontâneos, no meu caso, que sou solteira, assim, a gente vai deixar o nosso sonho de lado por conta de um detalhe da nossa vida? Jamais. Eu quero realmente dar o meu amor, fazer o meu melhor. É isso. Caminhar junto, sabe? Fazer uma evolução, tanto na minha vida quanto na da criança, e ser feliz. Esse é o propósito da adoção. No começo, o meu sonho era gerar, né? Ter na barriga. Depois eu falei, nossa, a forma que ele vai
né, que meu filho, né, vou falar filho, mas a forma que meu filho vai vir, não importa, porque eu quero maternar. E a maternagem, né, eu gosto muito desse termo, a maternagem, ela é ação, ela é diária e ela é ativa. Então, quando a gente fala em maternagem, a gente está falando do dia a dia. E que tem a realidade, que é um pouco do tema da nossa live, né, da gente ter essa maternagem real, da ação do dia a dia, de educação do dia a dia. Essa é a maternagem. Porque a gestação em si, ela é uma fração perto de toda a vida do indivíduo, né? E aí a gente, enfim, no nosso caso, a gente elaborou que isso não fazia diferença, né? Como isso seria, como o nosso filho seria gerado, né? Hoje eu falo até que mudou completamente, a gente pensa em ter outros filhos, mas talvez não seja biológico, né? Talvez seja. Mas também não descartaram essa possibilidade. Pode ser que surja. Mas não tenho essa expectativa mais. E antes era, né, eu quero a barriga, a gestação, aquele ideal da maternidade, da gestante redonda, sabe? Mas é aquela velha história, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente está aqui conversando sobre isso, daqui a alguns meses você me manda um e-mail ou me manda um WhatsApp. A história da Cris Marques, né? A Cris maravilhosa do Mamilos, e, né? Ela adotou a Tatá e teve um neném logo depois. Teve um neném depois, maravilhosa. O podcast, inclusive, do Mamilos, que ela fala de adoção, que é o 182, também foi um marco nesse meu processo. O podcast do Mamilos, que a doutora Dora, a juíza, que era do fórum daqui da Vara Central, que é o nosso, ela fala e ela me abriu muito. Uma coisa muito importante que a gente pode deixar de falar aqui, que o foco do processo é a criança. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com uma maternidade ativa, a gente também sai um pouco do protagonismo, do egocentrismo, e o foco é o bem-estar da criança. Então, isso muda muito essa nossa questão, que você estava falando, daquele processo antigo de ir lá e de escolher o que eu quero, né? Não é assim. É a necessidade da criança, e a partir de toda a visão da equipe técnica, que tem experiência, que faz as entrevistas, ela vai ter o seu perfil, e aí ela vai identificar qual, né, para a criança, qual o perfil dos pretendentes, casais, monoafetivos, enfim, né, que contemplam, que vão poder proporcionar um desenvolvimento mais adequado para aquela criança, né, dentro das potencialidades dela. Então isso é poético, né, Lu? Fala sério, é muito lindo. Né? Se a gente olhar para isso, assim, com amor, com carinho, é muito lindo, assim. Né? E eu falo que as parteiras são a equipe, a assistente social, a psicóloga são as parteiras, a juíza, né? São as doulas, são as parteiras, são quem tá te assistindo ali, né? E tá acompanhando essa sua elaboração. A nossa gestação, que não tem um tempo, é bem desafiadora essa questão, porque não tem um tempo, pode ser um mês, como pode ser anos, né? Mas para lidar com essa ansiedade, eu que já estava há alguns anos, quando eu entrei na fila, a gente se cadastrou em 2017, e aí então eu estava há 6 anos já esperando, né? Tecendo entre as perdas, desde 2011. Então eu decidi eu criei um projeto meu chamado Tecendo a Espera, e eu comecei a fazer uma mantinha de crochê que nem deu tempo de terminar. Eu comecei a tecer uma manta de crochê para o meu filho, né? Que o nosso perfil era de 0 a 5 anos. Que eu falei, vou fazer uma manta maior, que independente disso vai dar. A manta tá pequenininha e super dá para Maria hoje, né? Mas não deu nem tempo de terminar, talvez pro próximo inverno. Mas eu acho que é isso, assim, falando do pré, né? Dessa preparação. Eu tive toda essa preparação nesse sentido do meu companheiro, para tomar a decisão, né? Tá. E diz uma coisa para mim. Como você disse, né? Você estava lá no período de espera, fazendo a mantinha, de uma certa forma fazendo o seu preparativo. Conta pra gente. Quando o telefone tocou, você já tinha tudo preparado? Além da mantinha, você já tinha o quartinho pronto? A mantinha não tá pronta. Da pequena Maria? Nada. Não tinha nada, porque o nosso perfil era de 0 a 5 anos. Então é um perfil muito aberto.
E como tem toda essa questão de que falam que bebê é muito difícil, meu companheiro tinha uma expectativa de ter bebê, né, numa criança até 1 ano, eu não tinha, porque também conhecendo a realidade dos abrigos, como eu pesquisei, estudei, eu me preparei, né, até para frustração, porque eu falei, se você se prepara para um bebê e vem e o telefone toca para uma criança muito fora do perfil e do que você se prepara, a frustração é muito grande, né? Então eu decidi ficar muito aberta e realmente me preparar para o perfil do que tem realmente nos abrigos, o que é a realidade. Porque uma coisa é a nossa expectativa, outra coisa é a realidade. Eu tô nessa vibe. Meu perfil é de 1 a 3 anos, mas eu tenho muita clareza de que Deus vai mandar para mim aquilo que for do meu merecimento, aquilo para que eu tô preparada. Isso, sabe? Porque isso mesmo. Não dá para criar muita expectativa e depois se frustrar. Não dá. E assim, uma criança, né, tem necessidade. A Maria chegou com quantos anos ou meses? 9 meses. Oh, que 9 meses a Maria chegou. A mesma idade do Henrique, filho da minha amiga. Igualzinho. E foi uma surpresa. Então, quando o telefone tocou, primeiro a gente fez um planejamento financeiro, que isso, inclusive, outras pessoas falaram em outras lives, eu achei legal, assim, eu acho super importante. Um planejamento financeiro, uma organização financeira, você tá com a sua vida financeira saudável, né? Porque quando a criança chegar, vão ter necessidades ali básicas, né? Que, querendo ou não, elas precisam ser atendidas ali imediatamente. Isso pode ser um grande causador de ansiedade, de nervosismo, no momento que é para ele ser de acolhimento, de doação, de amor, né? Então, se puder tirar, vamos pensar assim, se puder tirar as variáveis que podem atrapalhar do processo, uma delas é o financeiro, que é a grande preocupação, né, hoje, porque a gente quer proporcionar o bem-estar para os nossos filhos, né? Então, eu estava trabalhando em tempo integral, fazia anos que eu não trabalhava em tempo integral, porque eu já trabalhei em empresa, eu sou psicóloga autônoma, e no ano passado decidimos, eu e meu companheiro, e eu comecei a trabalhar numa escola. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, às 10 horas da noite. Todos os dias. Trabalhava à tarde e à noite. E aí, o telefone tocou numa segunda-feira de manhã. De final de semana, eu fazia eventos, porque eu trabalho com crochê e com rodas, né, com cursos na realidade da maternidade ativa. Então, eu tinha dado o curso no sábado, domingo eu tinha feito um grupo de mulheres com crochê, estava exausta. E a espiritualidade me ajudou muito nesse processo também. A frequentar espaços diversos. Eu falo que eu sou ecumênica, então eu frequentava diversos espaços religiosos, assim, de diversas linhas. Isso foi muito bom. Inclusive, quando o meu telefone tocou, eu estava lendo um livro sobre a história de Maria de Nazaré. Quando o telefone tocou, e o nome da minha filha é Maria. Ela chegou com esse nome, né? Eu estava lendo um livro que uma amiga me emprestou e o livro estava ali no canto há muito tempo e nesse dia eu estava bem cansada. Meu marido tinha ido trabalhar e aí eu peguei o livro na mão. E aí a assistente social ligou e falou, vocês podem vir aqui amanhã, a gente quer conversar. Na hora eu senti um negócio, parecia uma onda assim no peito, sabe? Gente, estou falando que essa menina é iluminada. Aí eu já liguei pro marido, eu falei, vamos dar um jeito, cancela a agenda, aquela coisa, né? E aí, eu tava trabalhando, liguei pro meu chefe e falei, vou ter que me ausentar uma semana aí pra resolver um negócio importante de saúde de família. Mas tá tudo bem? Eu falei, tá. Então tá bom. Quando eu fiz a entrevista pra essa vaga, em junho, eu falei que eu tava na fila. Isso foi muito legal. Isso é uma dica que eu queria dar para as pessoas. Quando você estiver na fila, se você estiver num trabalho formal, numa vinculação, até numa parceria com alguém que a pessoa tá com uma expectativa da sua dedicação exclusiva, enfim, do empenho muito forte, deixa avisado, né? Assim, tô gestando. E você tá gestando, né? Tô gestando, não sei quanto tempo vai ser minha gestação, mas estou gestando. Então, quando eu entrei, foi uma dúvida muito grande, porque na entrevista eu falei, porque a gente tem medo de não ser contratada, né, mulheres? Não é fácil para nós mulheres. Não é fácil para nós mulheres quando a gente fala que a gente está grávida, né? Ainda mais na adoção, que pode acontecer dali um mês, como pode demorar anos.
No meu caso, foram 6 meses que eu fiquei nessa empresa. E aí meu telefone tocou. E então é desafiador. Mas eu acho que quando a gente mostra isso com clareza, acho que a gente dá uma segurança também para as pessoas, né? E eu tenho, tanto que eu tenho portas abertas lá para voltar quando eu quiser, né? E só voltando um pouco. Sim, você, na época, trabalhava. Você chegou a dar entrada na tua licença maternidade? Dei. Como autônoma, que é MEI? Eu contribuía para o INSS. Não, eu não como tenho MEI, mas eu contribuo para o INSS. Mas como MEI também. E foi burocrático? Você tem que contribuir para o INSS. Tem um tempo que o INSS fala que você, se não me engano, é 5 meses. Você tem que ter pago o INSS pelo menos 5 meses para poder dar entrada na licença. E onde você dá entrada? Tudo online, é tudo pelo 135 do INSS. 135 do INSS, você já faz tudo online, por telefone. Eu não precisei ir no INSS. Foi muito rápido. Eu dei entrada em outubro, em novembro eu já recebi. Foi muito rápido. 4 meses. Licença. Cai na sua conta todo mês? Não cai na conta. Você tem que ir numa agência e fazer transferência para sua conta. Mas também é tranquilo. Ou você abre um cartão do Bradesco. Super, super tranquilo, sim. Muito legal isso. Acho que essa questão da licença maternidade, se vocês colocarem lá meu INSS, já tem todas as informações, é fácil. Tudo online hoje. Tá? Isso foi muito na empresa, como eu... Tem alguém querendo dúvidas, podem colocar as dúvidas aqui, a gente vai falando, né, Lu? Qualquer coisa. Sim, dentro do possível. E aí o nosso processo de aproximação, que eu acho que é legal falar, durou 20 dias. Foi um processo gradativo, então de primeiro conhecer, depois frequentar o abrigo. A gente ficou 1 semana no abrigo. Eu tirei uma licença, eu ficava o horário, o dia todo com ela, para conhecer a rotina, saber o que ela gostava. E aí depois a gente pôde passar o dia, primeiro, ficar uns dias passando ela, depois já pôde trazer, depois pegamos a guarda provisória. Tem algumas questões aí que são ainda segredo de ainda tá rolando. Isso é muito recente, tem 5 meses, então ainda não concluiu, mas eu acho que em breve teremos novidades. Se Deus quiser, em breve. Joel, faça a sua pergunta. Enquanto isso, eu perguntarei. Podem? Diz uma coisa pra gente, Maíra. Você que é uma profissional... Tá perguntando a idade da Maria. A Maria tem... Agora a Maria tem 13 meses, mas ela chegou com 9. O Joel tá perguntando que tem uma criança em vista que vai ser doada por vontade da própria mãe. Olha, Lu, não sei... Então, na verdade, Joel... Mas eu acredito que não possa, não tem adoção voluntária. Essa adoção é adoção consensual ou adoção direta, ou adoção à brasileira, como muitos dizem. Na verdade, Joel, ela não é muito recomendada. Tem comarcas que aceitam, eu não sei de qual comarca e qual cidade você é. Mas, normalmente, o juiz ele dá preferência para um ente familiar da criança. Então, se você tiver proximidade, já tiver uma relação com essa família, talvez seja mais fácil. Mas, mesmo assim, eu recomendo você a procurar um advogado da vara da família e fazer uma consulta antes de qualquer procedimento. Porque, numa dessas, o que pode acontecer? Eu nunca tive um caso próximo aqui no canal da adoção, mas já li algumas coisas e vi vídeos onde o juiz ele entende que essa criança ela tem que ir para quem está na fila do CNA, que é o Cadastro Nacional da Adoção, e aí ele não dá preferência para você, mesmo você conhecendo a genitora, ele coloca a criança na ordem de adoção, ele destitui da família e entrega para a fila. Né, Maíra? Será que agora vai? Vamos tentar de novo? Estão me ouvindo? Vamos. Conta aí. Tá, agora sim. Pedi para o marido reiniciar lá a internet. Vamos ver.
Não, tá indo. Você fez a pergunta sobre a terapia. O que você perguntou? Sobre como você consegue integrar tudo isso. O seu trabalho de terapeuta, seu trabalho de coaching, seu trabalho de artesanato com a criança. E quanto tempo depois isso começa a tomar forma na sua vida? Porque tem uma parte, principalmente quando a criança chega, você starta, você para. Aí depois você tem que retomar. Como que é isso? A minha expectativa era até ficar um tempo maior, né? Eu falei, não, vou ficar um ano. Logo que ela chegou, eu falei, vou ficar um ano focada, dedicação exclusiva, não vou voltar a trabalhar. No primeiro mês, eu realmente não trabalhei, foi 24 horas. No segundo mês, eu atendi uma paciente de clínica. E no terceiro mês, eu atendi mais uma sessão dessa paciente. E nesse período, meu companheiro ficou com ela, né? Então, eu saí de casa para trabalhar, eles ficaram em casa. E eu fui, atendi e voltei. Com o coração apertado. Parece que eu tava fazendo alguma coisa errada. Essa converna, eu acho que é muito louca, assim. Tanto que tá nascendo em breve um projeto para trabalhar com puerpério, porque a gente precisa falar sobre isso também. Como fica o nosso emocional quando o filho chega, né? Então, principalmente de lidar com essa questão da expectativa versus a realidade, né? Porque a gente cria uma expectativa que a gente traga ela sempre para a realidade, não ser fantasiosa. Na realidade, o vínculo e a interação da família, enfim, com a criança, que vai ditar como essa história vai ser escrita, né? Mas não como a gente imagina, né? E a expectativa era essa, de conciliar, sempre, né? Conciliar. E isso foi possível agora esse ano, a partir de janeiro, depois que a gente fez 3 meses de maternidade. Aí que começou a desenhar uma conjuntura que parece que é o que vai perpetuar. Mas também eu acho que isso vai sofrer alterações. O meu aprendizado seja flexível e tenha flexibilidade, né? Tanto de tempo quanto pessoas para te ajudar a ficar, caso você precise trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, precisa pagar as contas, precisa se sentir também, passados 3 eu comecei a me sentir com vontade de sair de casa, de me arrumar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi cortar o cabelo. Eu não tinha esse cabelo curtinho fazia 5 anos. Meu cabelo era aqui, no ombro. Mas uma das coisas que ficou para mim mais forte, que eu precisava de praticidade. E o cabelo no verão não fica com ela, saía, tinha que arrumar o cabelo, ia me sentir, tava me cuidando. E aí eu falei, que cabelo que vai me ajudar eu a me sentir bem comigo e fazer menos coisa. Então, o curtinho foi o meu look pós-maternidade e que eu tô super feliz com ele, assim. Então, isso foi uma coisa nova, que eu não esperava. E aí, para conciliar o trabalho, alguns trabalhos, principalmente de parto humanizado, levo minha filha junto. Isso é muito legal. Poder criança dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das possibilidades. Então, ela participa comigo das rodas no pós-parto. E na clínica individual ela já participou também, mas geralmente é meu companheiro que fica com ela. Era isso que eu ia perguntar. Quando você precisa trabalhar, mesmo que esporadicamente, né? Uma sessão ou outra, quem que fica com a Maria? É o seu companheiro, então. Eita, o som tá falhando. Agora tá ok. Caiu de novo. Faz parte, gente. Isso se chama tecnologia. Daqui a pouco a Maíra volta. Gente, deixa eu só responder ao Mário. Ele fez uma colocação sobre a questão do apadrinhamento. Ele deve estar falando do apadrinhamento afetivo. Se ajuda a pessoa a fase da adoção ou a experimentar o que é uma adoção. De cara, Mário, a maioria das comarcas e fóruns não recomendam
apadrinhamento afetivo para quem tem pretensão de adotar uma criança. Por quê? Porque são processos distintos. Você não pode... Imagina, Maíra, não precisa pedir desculpa, não. A culpa não é sua. De qualquer forma, você não pode, com a pretensão de adotar, fazer o apadrinhamento. Entende? Então, é uma coisa que assim, você tem que pensar com muito afinco e decidir. Você quer fazer apenas o apadrinhamento afetivo? É um lugar. Você quer adotar? É outro lugar. As duas coisas caminham em direções diferentes. Apadrinhamento afetivo e adoção. Então, se você chegar no fórum e falar, eu queria fazer apadrinhamento afetivo para depois adotar, de cara você já vai receber uma negativa. Vai dizer, não é permitido. Para quem pretende adotar, o apadrinhamento não é aconselhável. Então, vamos partir para a adoção diretamente. Espero ter respondido. Oi, Maíra. Voltou? A Maíra é daqui de São Paulo, da comarca central, da mesma comarca que a minha. João Mendes. Se eu não me engano, é João Mendes, agora acho que sim. Travou de novo a Maíra, né? Tchan, 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 tchan. Não, ela não chegou a esperar anos. Na verdade, ela já contou aqui, Sônia, na história dela. Ela disse, quando você rever a live, você vai ter essa clareza, porque ela explicou como foi a história dela, de perda, ela teve questão de 2 abortos espontâneos, e aí quando ela tomou a decisão, foi tudo muito rápido, ela deu entrada, e aí ficou esperando na fila. Vamos ver. Eu vou desconectar, gente, já volto. Estamos, dessa vez, esperando a Maíra. Vamos ver. Espero que vocês voltem. Hoje a internet não tá muito boa. É que tá chovendo, gente. Oi, Josi, tudo bem? Agora a Maíra chegou. Vamos tentar de novo. Podem chegar, minha gente. Voltem. Isso é uma tentativa da gente ganhar tempo nessa live. O que eu fiz? Eu desconectei e conectei de novo para a gente ganhar tempo, senão a live contaria 1 hora e a gente não concluiu. Eu falei, meu Deus, ainda tenho coisas para perguntar para Maíra. Mas vai dar tudo, vai dar certo. Tá me ouvindo, Flor? Tá me ouvindo? Não? Pode fazer, Grazi. Pode fazer a pergunta. Ai, Márcia, jura? Tomara que você consiga. A Maíra também tá caindo. Vou tentar. É uma pena, gente, porque nem chovendo está. Começou a chover um pouquinho, mas parou. Mas pelo jeito é a conexão. Vou tentar mais um pouquinho. Aqui nem carrega, que pena.
Gente, que loucura isso, hein? Calma aí, vamos tentar mais um pouquinho. Então, Josi, aqui em São Paulo choveu um pouquinho agora, antes da live começar, umas 7h30, e agora deu uma melhorada. Sobre a adaptação da filha dela, como foi e se na adoção tardia a adaptação é mais difícil? Eu vou perguntar sobre a questão da adaptação, sim. Quanto à questão de adoção tardia, eu acho que é muito relativo. Eu acho que tem casos e casos. Depende muito da criança, da família, do histórico da criança. Não dá para a gente dizer que é uma regra. Ah, essa criança, a partir dos 10 anos, vai dar problema, ou se eu adotar acima dos 10 anos, dará problema. Eu acho que é quase uma loteria, se a gente pode chamar assim. Não existe uma garantia. Maíra? Poxa. Tá me ouvindo, Flor? Caindo, gente. Que pena. Mas nós somos brasileiras, como a Márcia falou. Não desistimos nunca. Adoro. É isso aí. Está aqui. Vitória na guerra. E contem, quem mais tem perguntas? Sobre a adaptação, eu vou perguntar, tá? Assim que ela entrar, eu vou perguntar, Grazi. Agora, quanto à adoção tardia, eu não saberia te dar. E teria que... A gente vai ter uma live aqui. Inclusive, é um caso muito interessante. Da Vivian. Ela adotou um menino, na verdade, um rapaz, que quando ela iniciou o processo de aproximação, ele tinha 17 anos. E quando ela concluiu, ele já tinha completado 18 anos. Então, assim, tecnicamente falando, o caso de adoção dele, se a gente for analisar pelas estatísticas, já era um caso perdido, porque nessa altura do campeonato, com 17 anos, ninguém espera ser adotado. E ele foi adotado. E hoje é muito feliz. Ela vai estar aqui contando a história dela. Então fica de olho, Grazi, nessa live, que se eu não me engano ela vai acontecer, eu não tenho agora o calendário. Porque às vezes a gente agenda, mas a pessoa tem um problema e a gente tem que remarcar. Já aconteceu algumas vezes. Então eu não posso ficar divulgando com muita antecedência. Mas eu acredito que não vai passar do mês de fevereiro não a live dela, tá? Então fica de olho nas lives para você acompanhar o caso de perto, porque eu acho que vale a pena você participar dessa live e fazer suas perguntas. Ó, a Márcia, que já adotou, ela tem 2 meninas. Ela está dizendo que as filhas dela têm 3 e 5 anos e dão mais trabalho que muito adolescente. Aí é personalidade da criança também, né? Quando você conhece a criança no abrigo, na aproximação, nesse período, você ainda vai descobrir coisas, assim como a criança vai descobrir coisas a seu respeito. E aí precisa ter essa construção de relação, sabe? Então não dá para você dizer que é uma fórmula. 2 mais 2 são 4, ou então multiplica que dá certo, subtrai que vai dar saldo positivo. Isso não tem como. E mais uma vez, né, nós estamos lidando com seres humanos. Então, cada ser humano reage de um jeito. Às vezes você tem 2 irmãos. Um irmão se adapta bem, o outro não. Como lidar? Aí, às vezes, a tarefa é essa, né? Como construir essa relação de forma digna, harmoniosa e, ao mesmo tempo, respeitosa. Porque a criança tem a sua prioridade, você também tem o seu desejo enquanto pais. Então, é muito relativo, né? A Graça está falando que o perfil dela é de 0
4 e 0 a 7. Então, você pretende adotar 2, né? 2 irmãos. Ah, sim, são irmãos. Ah, legal, Grazi. Vai dar tudo certo. Eu acho que nessa idade que você está adotando, é uma idade que um já vai estar bem desenvolto, bem soltinho, e o outro ainda vai estar descobrindo coisas, mas por conta do irmão vai acompanhá-lo, né? Vamos ver, vamos ver. A Maíra não voltou mais, né, gente? Que pena. Mas, ó, fiquem de olho que a gente vai continuar essa live. Eu vou ver com ela, porque ela tem muitos temas interessantes para trazer. Vocês conversaram um pouco com ela, viram o quão lúcida ela é, o quão interessante é a história de vida dela, a história de vida dela com a adoção, com a história da Maria. Então, eu acho muito importante a gente não deixar de lado, sabe? Dar continuidade a esse papo, mesmo que seja num outro dia, num horário que a gente não vai ter como prever, eu preciso ver com ela, a disponibilidade dela. Tenório. Temos uma filha e pensamos em ter mais 2, sendo um adotivo. Qual o conselho? Existe uma faixa etária para melhor adaptação? Se ele chegar com outro irmão mais velho, pode acabar gerando uma responsabilidade para a criança? Tenório, eu já tive aqui algumas convidadas, inclusive eu tive a Andresa do Recife, que ela tem um filho biológico mais velho e ela adotou 3 irmãos menores. Então, isso é natural. O irmão maior querer, sim, se responsabilizar pelos pequenos, mesmo não sendo biológicos, porque o amor brota. A gente pode, às vezes, subestimar a criança e achar que ela está chegando de paraquedas, mas não. Se você conversar com o seu filho, eu não sei qual a idade do seu filho, você falou aqui, o interessante, eu acho que seria você pegar uma faixa etária bem parelha, sabe? Para eles serem companheiros. Eu estava conversando outro dia com um casal que estava me falando o seguinte, que eles já têm um menino e que eles pretendem adotar mais um e ter mais um biológico. Então, pense. Eles querem ter um menino, uma menina para ter a mesma idade que o filho atual deles. Então, hoje a criança acho que tem aproximadamente 2 aninhos, só que até entrar na fila, né, ser habilitado. Eu acredito que eles devam colocar no perfil de 2 a 3 anos ou de 2 a 4 anos para estar bem parecido. E futuramente nascerá o biológico, o terceiro. Então, eu acho que é importante, Tenório, você respeitar também como é a relação dos irmãos. Então, a princípio, eu recomendaria você a ter mais ou menos na mesma faixa etária do seu biológico. Vindo o terceiro, claro, é natural. Tanto o biológico quanto o seu segundo filho terão aí algumas questões para lidar, mas criança é muito sábia. Não precisa subestimá-las. Elas saberão lidar com a situação. A Maíra voltou. Vamos ver, gente. Oi, Gabi. Então, conselho que eu dei pro Tenório, tá? Serve para você. Eu acho que vocês têm sim. É que vai agora. Vai! Ai, meu Deus. Será? A gente já ligou até na net já pra pedir pra... Querida, eu tava aqui falando com eles. Falei, olha, a gente Eu não vi, pode eu deixar tava esse acompanhando. papo. A gente tem que Ai, remarcar. desculpa. Não precisa pedir desculpa, a culpa não é sua. Ai, que chato. Imagina, Tenório, depois que você resolver aí suas questões, vem aqui no canal contar pra gente, tá? Porque a gente vai acompanhando Sim. agora. Sabe, a gente aqui é quase uma novela. É mesmo? A gente vai vendo um capítulo aqui, um capítulo Os ali, um casos de episódio. família. Pois é. E aí, o legal é isso. O canal, ele nasceu no final do ano passado. Pensa que daqui a uns 5 anos, quando a Maria já estiver maiorzinha, quando o filho do outro que nem sonhava em chegar já vai ter chegado, de repente meu filho já vai estar comigo. Então a gente vai aqui botar as crianças para conversar. Eles que vão continuar o canal. Vai. Eles que vão contar como que... Sim, o canal da Como que é. veio para ficar. Isso. Agora vamos lá, Maíra. As pessoas estão perguntando sobre a adaptação da Maria. Como foi? Você contou que teve 20 dias de aproximação. E como foi quando ela chegou a aí Maria na casa estranhou no nova? começo.
que ela era muito pequena, ela estranhou no começo, assim, tanto que uma coisa que a equipe técnica orientou pra gente não receber muita visita, pra gente não sair muito da casa. Então a gente recebeu só os pais, né, os avós, que são todos de fora, então a gente recebeu os avós vieram e foi bacana, assim, porque ela foi se sentindo acolhida, amada, né? Mas a gente percebeu porque a gente também pegou festa de final de ano, e aí a gente foi viajar Natal e Ano Novo. E ela sofreu um pouquinho, tadinha, assim, estranhou, sabe? Porque é muita mudança, né? Muita. E ela é pequena, então, assim, o que a gente percebe, assim, principalmente na hora de dormir, na hora que acorda, estranhando, assim, olhando em volta, tipo, onde eu tô, ela olha muito pro teto, que como tá no colo, né? Então, eu percebo até hoje, assim, hoje mesmo, na hora que ela foi dormir, ela já ficou olhando, tipo, onde eu tô. Ela ficou meio que olhando em volta do quarto todo, sabe? Então, isso foi um processo. Fazer dormir, assim, tanto que a gente... ela deu mais trabalho para dormir fora de casa. Em casa, a gente foi criando uma rotina, a partir da rotina que ela já tinha, né? A gente ficou sabendo como que eram os horários, e aí a gente foi criando, reproduzindo essa rotina para ela se sentindo mais confortável, mas ela estranhava. Até hoje ela estranha um pouquinho, assim, dependendo do lugar. O quarto dela, ela quer dormir no meu, na minha cama, sabe? A gente faz cama compartilhada, então ela quer dormir na minha cama. Com certeza, isso daí não vai ela chegar lá. conta do tipo, eu quero ir pra lá. Ela sabe o que é bom, ela sabe o que é bom, entendeu? Você acha que ela quer ficar sozinha? Olha, que é outra dica que eu vou dar. Não comprem berço. Sério? Não gasta dinheiro com berço. Sério? A criança não dorme no berço. Então. Eu ganhei. Você fez a pergunta se a gente tinha alguma coisa. Sim. A gente ganhou. Ah, tá. A Maria herdou das outras crianças da família um pouquinho maiores, das primas, né? É um berço que já foi passando na família para as outras crianças. Sim. Ela faz as sonecas do dia no berço. Algumas. Então, as 2 sonecas do dia, ela fazia no berço. Mas a da noite... não tem jeito, né? Às vezes a gente faz ela dormir na minha cama, né? Ela dorme na nossa cama, que é rapidinho, e às vezes a gente coloca no berço. Aí ela acorda no meio Mas da às noite. vezes dura a noite inteira, às vezes não. E aí, até estudando, depois vocês podem pesquisar. Então, tem a pedagogia Montessori. A pedagogia Montessori fala pra caminha ser no chão, que a criança tem autonomia pra entrar e sair. Então, não precisa de berço. Você lê pensamento? Não. Eu ia te perguntar sobre isso. Falei assim, já que não precisa de berço, mas e aquela história do berço montessoriano? Uma cama de solteiro. Não, berço montessoriano. O que você acha? Não precisa ser aquela parafernália toda, tá? É bonitinho, tá? Mas é mais estética, porque é caro, você vai pagar grife. Adoro. Uma cama de solteiro com uma base, aquela cama japonesa com uma base, com EVA no chão. Dependendo da idade da criança, a Mavi eu ainda acho pequena. Ela é esperta, a Gabi. Ela quer a cama quentinha com o papai e com a mamãe. Ela segura a cabeça de um, cabeça do outro. Assim. É um barato. Mas nós vamos adaptar para futuramente, esse ano, para essa caminha, né? Porque aí a criança pode levantar e sair. A gente já tá percebendo que ela já quer ir pra cama, ela deita no chão, no EVA, ela já... Então, eu acho que se ela tivesse esse acesso pra cama dela, talvez ela iria. Além do que, a gente evita as quedas, né, gente? Sim. Criança nessa idade cai de cara no chão da cama. Sim. Né? Então, evita essas questões. E ela também vai criando essa autonomia de tô com sono, eu vou engatinhando ou andando e vou pra minha cama, né? Então, a gente pretende fazer essa transição. Mas berço, gente, parece que tem espinho. É impressionante. Várias mães que eu converso falam, não, berço só enfeite. Porque dorme no carrinho, se for muito pequenininho, dorme no carrinho comigo. Ou se você tem uma cama... Eu indicaria assim... Guarda o dinheiro do berço e compra uma cama de casal maior. Maior? Uma queen. Uma king, uma queen. Aí você compra uma cama de casal maior, entendeu? Dependendo da idade. Se for pequena. Se for que já consegue dormir sozinho e tal, ou uma cama de solteiro mais baixinha. Tem umas legais, que é uma caixa, assim, né? Grandona. E põe o colchão. Tem várias camas legais. Então, mas deixa eu só dar uma dica.
Eu moro sozinha, eu tenho uma cama de casal. E eu só tenho um quarto aqui no meu apartamento. Quando a assistente social veio fazer a visita, ela me perguntou: você pretende mudar na casa? E eu acho que ela tinha o intuito de me perguntar: como que é? A criança vai dormir na mesma cama que você? Porque eu acho que isso, pelo fórum, não é uma coisa bem vista. Então, assim, a gente está aqui num papo informal, gente, mas tenham consciência disso. Claro, o ideal para a criança cadê a cama da criança? A cama dela, por uma série de fatores que já houver, de episódios anteriores. Então, assim, eles evitam. Porque eu falo isso, porque às vezes tem gente aqui nos ouvindo. Não, sim, mas às vezes tem gente nos ouvindo e pensa assim: então eu não preciso comprar uma cama para criança. Quando a psicóloga vier aqui, eu falo que ela vai dormir na minha casa, na minha cama, e tá tudo certo. E não é por aí. Então prestem atenção. Não, eu acho que cama tem. O quartinho dela tem que ter um espaço. Tem. Né? Ela se não tiver o quarto. Que seja, Lu, uma cama do lado da sua, mas que ela tenha um espaço dela ali, sabe? Se não tiver um quarto individual ainda, dependendo da idade, aí é que tá também. Dependendo da idade da criança, tudo bem. Agora, a partir de uma certa idade, aí tem que haver um sacrifício de ir para um apartamento, uma casa um pouco maior, que é o que eu planejo fazer. Eu acredito que a partir dos 6 anos seja um período bom, porque é um período já escolar, a criança precisa ter individualidade dela, fazer os deveres de casa. Sim, na primeira infância ainda dá pra... segurar um pouquinho, né? Dá pra compartilhar. Aqui a gente ganhou bastante coisa e a gente montou. Eu tinha um quarto de hóspede que era meio escritório, a gente desmontou e ficou o quarto da Maria, né? E aí tem o berço, ela dorme algumas noites, mas ela gosta da caminha de papai e mamãe. Assim. Agora, diz pra gente, a Maria já foi pra creche? Pretende ir pra creche? Como que é esse olhar pra você? Foi fácil? Maria foi pra creche. E aí? Daquela minha expectativa, antes da Maria chegar, é que eu ia ficar o primeiro ano inteiro com a minha filha de licença, né? E aí a realidade é essa, a gente tem que trabalhar, a gente quer proporcionar coisas, conforto e enfim, né? E eu como autônoma, os clientes começaram a surgir e aí a gente começou a procurar escola. A gente começou a procurar creches particulares, pesquisar e comecei a conversar com amigas que os filhos estudam em creches da prefeitura. E aí elas falaram que aqui na primeira infância, aqui em São Paulo, tem todo um procedimento muito bacana, né, toda uma vistoria, uma normatização. Eu já trabalhei, já dei capacitação para professores de creche, de SEI, de primeira infância, né, na faculdade, enfim. Então eu sabia da qualidade. Aí quando minhas amigas falaram, meu filho estudou, foi maravilhoso, foi a melhor época da escola dele, aí isso me animou. E aí em janeiro eu fui fazer o cadastro, que estava no período de inscrições. Só que eu achei que ia demorar uns meses para sair a vaga, né? Saiu em 15 dias. Então, deixa eu te contar. Essa manga, mamãe. Deixa eu te contar e contar para vocês também. Eu, quando comecei o canal, eu fui fazer uma visita numa ceia aqui em São Paulo, que uma grande amiga minha tinha um filho que estudava lá. Agora ele já não estuda mais porque passou da idade, então ele foi para uma EMEI, é isso? MEI? Agora eu não lembro. Depois da EMEI. É para EMEI, tá. Então, e aí, na época que eu fui visitar a SEI, foi incrível, assim, conhecer o cuidado, o olhar. Eu super recomendo essa SEI. Fica ali na região do Campos Elíseos, metrô Marechal Deodoro. Mas é importante, sobretudo, visitar escolinhas, creches, não ir para aquela que só é a tua zona de conforto. Claro que é importante também você ponderar isso. É perto do meu trabalho, é perto da minha casa, eu vou conseguir pegar a criança, deixar. Claro, isso é importante também, mas o mais importante é você se preocupar com a qualidade do ensino que a escola oferece. Foi essa impressão que eu tive também. Vai receber. Eu mesma fiz um programa no meu IGTV, vocês vão olhar lá, acho que é um dos primeiros programas, que é uma entrevista com essa mãe, dela falando os critérios que ela leva em consideração para a escolha da escola. Então, busquem lá que vocês vão ver. É muito legal. Ótimo. A gente, aqui perto da minha casa, tem algumas, 6. A gente foi para uma, que aí eu fui pesquisar, aqui foi no sorteio, né, na organização, a gente foi pesquisar e tinha um feedback muito legal, assim, muito positivo, e a gente decidiu experimentar.
E a gente tá gostando. Já teve reunião com uma psicóloga já chamou todos os pais novos para conversar. Foi uma roda de pais, muito legal, assim. Enfim. E aí a Maria tá na adaptação, uma nova adaptação. Essa é a terceira semana. Ela foi uma semana toda, na segunda semana ela já pegou uma virose, ficou toda uma semana sem ir. Aí foi aquele fuá pra gente se organizar pra ficar com ela. E aí hoje ela voltou. E aí hoje ela já tá período integral. E voltou uma gracinha, fazendo várias coisas diferentes, assim. Então eu tô sentindo que o desenvolvimento dela vai ser muito bom. Sim, eu acho ela importante. Ela chora, e o que eu tenho visto, percebido, e até visto das outras mães e conversado com as outras pessoas, é que a nossa segurança como mãe que vai dar segurança para a criança. Com certeza. Né? Para a criança saber que ela tá indo para um lugar que a gente confia, que é bacana para o desenvolvimento dela. Então eu converso à noite, de manhã, eu e meu companheiro, a gente conversa, né? Fala, olha, você vai aprender coisa nova. Então a gente vai estimulando para que, né? Agora você vai explorar o mundo, né? Conhecer outras crianças, porque também é restritivo para a criança ficar nesse ambiente fechado, né? Enfim, restrito com sua família, assim, né? Sim. Por mais que leve para brincar, tudo, é importante ter uma metodologia, uma rotina, tem horário, né? Então, isso é muito importante e tem ajudado até aqui nessa rotina do sono que era desafiadora que eu falei. Né? Hoje, por exemplo, a Maria dormiu 7 horas. Que loucura. Né? Então... E aí ela pegou e falou que tava com sono, aprontou pra cama, colocamos na cama, deu 10 minutos e ela dormiu. Então ela mesma tá aprendendo a se comunicar, ainda não fala, mas reconhecer nela, eu estou com sono e quero ir pro meu lugar, né? Quero ir dormir. Então isso dá autonomia pra criança, pra ela reconhecer o estado que ela tá emocional e pra ela tomar as ações que ela precisa, né? E eu acho que ser pai e mãe é isso, né? Sim. Ser pai e mãe é isso, é você facilitar da criança ser e conviver, né? Tem até um livro maravilhoso de educação que chama Aprendendo a Ser e a Conviver. Sim, enquanto pais também se adaptarem, né? A gente também está aprendendo a ser e a conviver como pai e mãe. Com certeza. Né? Uma via de mão dupla. E é tudo novo. Para mim é tudo novo. Mesmo eu trabalhando com mulheres, como psicóloga, estudando desenvolvimento, é diferente quando a gente vive na própria pele. Né? Então, a gente está se permitindo, o que está sendo bacana, a gente está se permitindo experimentar. Por mais que no começo eu chorei, no primeiro dia que saiu a vaga, a gente fez a matrícula, eu chorei. Falei, ai, meu bebê, quero ficar comigo, né? Dá saudade, ou se dá saudade, né? Hoje mesmo eu fui lá na escola mais cedo, que eu ia tirar ela mais cedo, a professora falou que ela estava ótima, que não precisava, vim embora e depois voltei no horário certo. Dá saudade, você fala, nossa, tá lá, podia estar aqui comigo. Mas, ao mesmo tempo, também dá uma autonomia de quando a criança tá junto, você também tá 100%. Né? Então, dá espaço para você também ser, e depois você ser mãe e estar com a criança, né? Então, isso... Mas tem sido um aprendizado diário, assim, não posso... Eu acho que daqui uns meses a gente faz essa live, essa pergunta de novo, pra te contar como que foi. Né? Mas tá sendo positivo, E você manteve, né, a rotina da Maria, essa questão do sono, alimentação, exatamente como ela tinha no abrigo. Sim, exato. A gente tá horário de banho, essas coisas. Porque ela tá comendo... Foi comendo coisa mais sólida, sim, então isso sim. Vai mudando, diminui o leite, aumenta a comida, né? Ela tá aprendendo a comer sozinha, mas basicamente vem tendo mudanças leves, assim, na rotina, mas basicamente a rotina que o abrigo tinha, você tá mantendo. A gente já, nos primeiros 2 meses, a gente fez a mesma rotina, isso foi muito legal, assim. E aí depois a gente foi sentindo dela, então precisa aumentar isso, diminuir isso. E também com a pediatra. A gente também foi numa pediatra antroposófica, homeopata. Muito legal. E ela também foi dando algumas orientações, assim, então estende um pouquinho o jantar, porque ela vai acordar menos à noite. Uns ajustes, assim, que também, e aí cada fase... Né, tem sido interessante, assim. Isso eu tô falando pra idade dela, né? Eu acho que vai pra cada... Sim.
né? Eu acho que é importante olhar para cada idade de cada criança, sim, né? Sim. Que chegar, sim. É que teve gente que perguntou, né, sobre a sua adaptação e aí você não estava. Eu falei, não, depois eu pergunto. E me diz, você... Uma coisa que é importante falar, não sei se você vai perguntar disso, mas falar que a gente vive o puerpério também. Sim. Né? Nesse pós-parto aí. Quando a gente vira mãe, tem o nosso parto afetivo, que eu gostaria até de ter falado lá atrás. Um dos livros mais legais que eu li foi o Fertilidade Afetiva, da Paulive. E ela fala que a gente tem, né, que do mesmo jeito que a gente tem a fertilidade biológica, a gente precisa também ter a fertilidade afetiva. E esse pós-parto afetivo, ele acontece, né? Porque é uma mudança muito grande para nós, enquanto adultos, enquanto pai e mãe. Então, a gente acaba vivendo esse puerpério, né? Que é o pós-parto. O puerpério é o tempo depois do parto. E geralmente ele é muito focado para a mulher quando a gente fala, a mulher está em depressão pós-parto. Então ela está no puerpério, mas tem níveis. Então a depressão pós-parto é um dos níveis. É um nível um pouco mais grave, e depois tem a psicose no pós-parto, né? Mas no nível leve, a gente vive o puerpério, tanto biológico quanto na adoção. Porque e é diferente de adaptação, tá, Lu? Por isso que eu engatei esse tema na adaptação. Sim. É diferente por quê? Porque a adaptação se refere à casa, à rotina, à comida, principalmente relacionado à criança. A gente se adapta também, mas o foco da adaptação é essa. A criança está se adaptando àquele novo espaço, aquele novo ambiente, a esse vínculo, a família, as pessoas, né? Sim. E o puerpério se refere a nós, pais, né? Tanto o pai quanto a mãe, porque tem uma mudança. A gente não tem, como a gente não teve o parto, a gestação e o parto fisiológico, biológico, a gente não tem as alterações da amamentação, apesar de que tem muitas mulheres que amamentam, sim, né? A gente não tem diretamente, mas pode acontecer. E a gente não tem a questão do parto, do fisiológico do parto. Mas o nosso corpo é tão inteligente que a gente cria, tem hormônios, ocitocina, a gente tem alteração de progesterona, alteração de hormônios que funcionam de uma forma diferente. Até, né, a gente chega a emagrecer. Eu tive uma fome absurda, que parecia que eu tinha parido. Sério? Assim, como eu acompanho os meus que pariram, eu tive uma fome que parecia que eu tava amamentando. Que loucura. Eu falava para as minhas colegas lá da comadre, que é a casa de parto, né? Eu falava, gente, é uma fome. Elas falaram, é igual quando a gente tá amamentando. Eu tinha uma fome nos primeiros 3 meses, Lu, absurda, assim. Imensa. Eu tinha muita fome, perda de memória. Eu perdi a memória, não lembrava nada, né? Eu também emagreci, mas eu tinha muita fome, né? Muita gente aqui nas lives falaram sobre emagrecer. A última live, ela falou também sobre ter emagrecido, porque a gente vira essa adaptação. O passo também, porque a Mai chegou com 8 quilos e colo 24 horas por dia, pesada. Então, eu tive uma tendinite no braço. E aí eu corri pro sling, para não ficar só com ela no colo, para usar o sling e equilibrar ela no meu... A Ritinha falou que o rosto manchou. É verdade, isso pode acontecer. Então, o nosso corpo tem reações a esse parto afetivo. Sim. Então, a gente vive o puerpério também. E o puerpério pode durar 2 anos. O puerpério dura em torno de 2 anos. Então, a gente está vivendo o puerpério. Então, no meu puerpério, eu cortei o cabelo, né? Então, tem essas mudanças que a gente, emocionalmente, tristeza, pode dar medo, culpa. São algumas questões do puerpério aí que acontecem e mudança no sono, insônia ou muito sono também, né? Eu tô de sono, às vezes a Maria dormia à tarde, eu tinha que dormir junto, porque eu tava muito cansada. São questões que a gente precisa olhar. É importante falar da tristeza. Porque as pessoas falam, você virou mãe, você vai ficar triste porque seu filho chegou. Pode acontecer, né? Porque
é uma alteração fisiológica, né? Uma lógica, e a tristeza faz parte dentro de todo esse cenário de ação, de responsabilidade, de mudança, de adaptação. Então é importante falar do puerpério aí, tá? Do pai, mas tanto do isso, pai isso a gente quanto pode da mãe. estender um O dia. nome do livro é Fertilidade Afetiva, da Alia Paulive. Vou ver se eu consigo escrever aqui. Eu pretendo fazer uma live com você e com a Marília para vocês falarem um pouco do projeto de vocês mais para frente. Maíra? Maíra? O que aconteceu? A Maíra sumiu de novo? Maíra! Voltou? Voltou? Essa aí. Aí. Isso, fertilidade afetiva. Acho que foi pegar o livro, é ótimo. Então, Maíra, voltou? Maíra, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, gente, enquanto a Maíra não retorna, vou contar para vocês. A Marília Alves, que é uma psicóloga também daqui de São Paulo, e a Maíra, elas têm um projeto que elas estão iniciando agora, mas que é muito promissor, que está ligada a essa área de puerpério, pesquisa, é uma roda que elas fazem. Agora não tenho muito detalhe, mas a Marília já me falou um pouco, e a minha intenção é trazê-las novamente numa live dupla, para elas falarem um pouco de como funciona. Quem quiser participar, quem for de São Paulo, quem não é, quiser vir de repente conhecer como que vai funcionar isso, aí a gente vai marcar um dia. Sim, Rit, aqui compartilhando as histórias, porque às vezes a ideia, a experiência de um pode elucidar a vida do outro, como aconteceu com a própria Maíra, né? Ela tinha lá a inquietação, a questão que ela não conseguia engravidar ou engravidava e perdia, e aí quando ela viu alguém muito próximo adotar, ela percebeu que era possível para ela também. E aí ela foi atrás do processo e hoje está muito feliz com a Maria. A gente tem que agora batalhar para que mais pessoas conheçam o que é adoção. Convidem para participar do canal da adoção. Você que tem Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, sigam o canal da Instagram, canal da adoção nas redes sociais. Maíra? Será que a gente consegue concluir? Maíra? Estamos tentando. Faz parte, gente. Tecnologia, infelizmente, às vezes ela dá um nó na nossa cabeça. Não?
Eu vou tentar sair e entrar de novo. Vamos voltando, tentar mais uma vez para a gente finalizar a live da Maíra hoje. Hoje a gente teve alguns problemas técnicos e tá, a gente cai e sobe, levanta, cai, sobe, levanta, cai, sobe, levanta. Mas eu quero muito, muito mesmo agradecer a vocês que sempre estão aqui na live do canal da Adoção. Fazer mais uma vez o convite a vocês. Se vocês tiverem uma história, quiserem compartilhar uma experiência, o canal da Adoção está aberto para vocês. E se vocês tiverem redes sociais, sigam a gente. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram, que é aqui, onde está acontecendo essa live, no YouTube e no Twitter. Lembrando que o nosso canal da Adoção é um logo preto com uma mandala. Então, sejam bem-vindos. Eu tenho um convite especial para você. Dia 25 de maio, no Dia Nacional da Adoção, temos um convite muito legal. A Anne, do Mãe Fotografando, vai organizar um piquenique aqui em São Paulo. Ela vai definir ainda local e horário, mas você é convidado. Então, fique de olho aí nas redes sociais dela ou aqui no canal da Adoção, que assim que ela tiver mais detalhes, eu divulgo para vocês. E aí, gente? Será que a Maíra vai voltar? Queria só fazer mais 2 perguntinhas para ela. Vamos ver se vai voltar. Mais alguém tem alguma pergunta? Quero agradecer a vocês que estão sempre aqui com a gente, sempre participando das lives. É importante, viu? O feedback de vocês estarem presentes. Sem vocês a gente não estaria aqui. Obrigada. Gratidão. Vamos ver. Gente do céu. Eu acho que a Maíra não vai conseguir voltar, gente. Já são 9h30, eu imagino que vocês já tenham estourado o tempo de vocês, né? Eu não quero também atropelar. Ela entrou, que bom. Só para eu concluir a live. E aí a gente conclui esse papo. Maíra, não fica assim. Desculpa, não tá funcionando. Para de pedir desculpa, menina. Tava aqui falando de você, falando do seu projeto da Marília. Eu imagino, aqui também choveu antes. Flor, eu tenho 2 perguntinhas pra gente fechar essa live. E assim, vamos tentar. Como a gente tá com essa questão de horário, hoje já são 9h30, embora eu tenha interrompido a live, mas as pessoas às vezes têm compromissos. Sim, então, só pra gente não esticar demais, eu quero que você fale pra gente de uma forma que você se sinta à vontade. Como hoje, depois de ter passado por todo esse processo, por pério, se é que você passou, não, qual hoje é a sua maior necessidade? Você acha que uma rede de apoio te ajudaria? Quando eu digo uma rede de apoio, eu quero dizer um grupo, ou um grupo de amigos, ou um grupo de profissionais, mesmo você sendo profissional, porque é aquela coisa, né? Não é porque você é psicóloga, você também precisa de colo, né? Você tem o seu companheiro que te ajuda, que está do teu lado, porque daí que é diferente do meu caso. Mas mesmo assim, eu hoje fico me perguntando, e quando meu filho chegar, com quem que eu vou poder contar? Minha família não mora em São Paulo. Então são várias questões que eu acho que toda mãe passa, mesmo tendo companheiro, tendo família perto, porque às vezes a gente quer dar, né? A gente acha que a gente dá conta de tudo. Então, conta pra gente o que hoje você sente necessidade. Você já falou um pouco da questão do que você leu, que te ajudou, isso também foi legal. Mas e quanto à questão de atividade física? Você falou que teve até problemas. Né? Sim. Fala um pouco atividade física é uma coisa que eu recomendo quem tá gestando já fazer a partir de agora.
Sim. Já fazer, já fortalecer o corpo, as costas. Porque Alguém falou numa muito live. Desgaste. Comece a praticar crossbaby. Agora. Comece a praticar qualquer coisa que você gosta, que te faça bem. Porque vai ajudar na espera, vai ajudar na ansiedade, vai ajudar no seu corpo, você vai ficar bem. E aí, quando chegar, você vai entrar num ritmo e depois você vai voltar. Eu voltei a nadar semana passada. Então, tô super feliz. Então, né, isso é muito, muito legal. Assim, tinham me dado essa dica, eu tava fazendo yoga, boxe, o André também, meu marido, então isso foi muito legal, assim, mas mesmo assim eu tive a tendinite no braço. De necessidade, eu acho que são duas coisas. A primeira é uma rede de apoio, e aí pode ser familiar, pode ser amigos, pode ser colegas de trabalho, mas de você ter alguém que você pode contar, que você pode ligar, que você pode chorar, que não vai te julgar, que não vai falar, ai, por que tá reclamando? Você tá com seu filho nos braços. Gente, não é isso, né? Mas é um espaço para você desabafar, é um espaço para você colocar em palavras aquilo que você está sentindo, para você se ouvir, é um espaço para receber colo, é um espaço para você compartilhar e falar, estou em dúvida, tal coisa, o que você acha? Aqui a gente tem feito muito entre a gente, eu e meu companheiro, e tá sendo muito legal. Nossa, passei por tal coisa, tal pessoa falou tal coisa para mim em relação à adoção na rua. Né? O que você acha? Né? Ou na rua, ou alguém conhecido. Aí ele, eu falaria isso, eu falaria aquilo. Então isso é muito legal, você ter alguém para trocar, sabe? Porque são coisas que vão acontecendo que não dá para você planejar e falar, quando alguém me falar, eu vou responder isso. Porque na hora que só fala, não necessariamente vai responder, né? E é legal você ter alguém para elaborar isso depois, né? Porque são questões que vão vindo conforme as coisas foram acontecendo, né? Conto ou não conto, conto para tal pessoa. Tem gente que vem falar, ela é sua cara. Aí eu falo, né, será que eu conto? Ela não é minha filha biológica? Então, a gente tem dúvidas que parecem bobas e simples, mas que são muito genuínas e que a gente precisa se sentir a gente precisa confiar em outra pessoa para trocar, né? Então, amigos, familiares, colegas de trabalho, outras mães, muita falta de outras mães adotivas. Hoje a minha maior necessidade é poder trocar com outras mães que passaram pelo que eu passei, que estão em diferentes estágios, né? Ou que já são mais veteranas, ou que estão no primeiro ano de maternidade, enfim. Mas hoje eu sinto falta de trocar com mães adotivas. Foi até por conta dessas dúvidas. Em que momentos eu conto ou não conto? Vocês já passaram a ter contado ou não? Enfim, para ter esse outro olhar, assim, de vale a pena, isso não vale, nem estressa, ou vai aqui, estuda isso, enfim. Então, quem já... Eu tenho essa vontade de participar de grupos de pós-adoção, pós-adotivo, e fazer amizade com mães adotivas que já passaram pelo que eu tô passando, sabe? Então é uma coisa muito legal. Por isso que eu acho tão legal aqui no canal, com pessoas que estão bem. Porque aí quando chega, vocês já têm um vínculo, né? Já têm amigos aí. Sim, eu participo de um grupo que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo habilitado, esperando na fila. Praticamente somos do mesmo fórum. Que legal. Só que temos perfis diferentes. E, inclusive, no próximo domingo a gente vai fazer um almoço na minha casa, que a gente fez almoço para comemorar a habilitação de todo mundo. E o meu foi o segundo, então agora parte para o meu. Que legal! E a gente faz encontros temáticos, né? Então, domingo estarei eu no fogão fazendo uma moqueca para os meus companheiros. Depois eu posto fotos para vocês. Gente, a live da gente tá assim caminhando para o final. Então, se der tempo, a Maíra vai falar um pouco do projeto dela com a Marília. Eu quero que você... Tá começando a ficar esticado o seu áudio para mim. Então, a gente deixa aqui um convite para o pessoal. Quem estiver assistindo essa live, tiver vontade de conversar com a Maíra,
para entender melhor sobre esse projeto dela. Isso é muito legal. Quiserem conhecer um pouco mais do projeto dela, entre em contato com ela direto. Tá muito ruim o som. Peço de qualquer forma a todos que estiveram aqui presentes nessa live de hoje. Infelizmente nós tivemos uma série de problemas técnicos, mas com certeza em breve voltaremos com a Maíra e com a Marília. Ambas voltarão numa live dupla para falar um pouco desse projeto que elas têm aqui em São Paulo, que eu já falei para vocês, mas elas vão explicar melhor, tá bom? Então, de qualquer forma, tenho muito a agradecer a vocês. Gratidão mais uma vez por estarem aqui com a gente. Na próxima semana, a gente tem mais uma live. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Será um pai falando da visão dele como paterno. Paternagem com vocês. Beijo grande, Maíra. Brigadão mais uma vez, embora você esteja agora sem conexão, mas eu tenho muito a te agradecer por compartilhar a sua experiência com a gente, por falar muito da sua vida, dessa sua riquíssima e vasta experiência. Obrigada, André. E agora a gente segue para a próxima live na próxima semana. Boa noite e até a próxima live.